Seja bem-vindo ao nosso 51º Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Vamos começar agradecendo a Forms, que é o nosso patrocinador oficial. A Forms patrocina esse podcast porque ela sabe das histórias incríveis que tem aqui. Histórias que vão te incentivar, que vão te motivar, que vão te mostrar o quão grande você pode ser. E que o que você vive hoje não te define. Então, eu acredito que esse conteúdo é para você. Então, se você ainda não segue o nosso canal, já começa seguindo, compartilha para no mínimo 10 pessoas e já deixa a sua curtida, porque eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. Já dei uma olhada aqui no briefing, já conheço quem está aqui na minha frente e eu te garanto que vai valer a pena. Então, vamos lá, vamos receber aqui. Olha, hoje eu vou receber uma mulher que aos 12 anos já dizia com orgulho que queria ser manicure. Vamos receber alguém que começou atendendo na mesinha da sala da casa, transformou um quarto marcado pela dor em um estúdio cheio de vida. E hoje, com 24 anos de profissão, é instrutora, empresária e inspiração. Seja bem-vinda, Liliane. Obrigada, é uma honra te receber aqui. Tô muito e olha, feliz. gente, é gostoso ficar olhando para ela, com esse olho lindo que ela tem aqui. Me empresta. Obrigada, Mi. Vamos começar contando a história da Liliane, a história de vida. Como que a Liliane chegou no mundo das unhas. E olha que nós não temos muita história, porque ela chegou já com 12 anos. Foi bem isso mesmo. Começou de forma bem simples, como eu coloquei aí, com uma mesinha de centro da sala da minha mãe, né? Porque até então não tinha local para atender. E o amor pela profissão começou pela minha cunhada. Uma vez ela pintou as minhas unhas. E aí eu me apaixonei e eu falei que eu queria ser manicure. Já com 12 anos? Com 12 anos. E eu sempre gostei dessa área da beleza, de brincar com as minhas amigas, com as minhas primas. Eu sempre queria arrumar elas, eu nunca queria ser arrumada. Então, a gente falava, vamos brincar de modelo. Eu falava, eu vou arrumar vocês. Então, eu era que cuidava das meninas. E aí, foi assim, eu fazia maquiagem, cabelo e tal. Então, começou desde novinha mesmo o amor pela área da beleza. E, no início, não tinha onde atender, né? Quem me incentivou bastante desde o início foi minha madrinha. Ela que me dava as minhas primeiras coisas, né? E pagava ali também um valor bem pouquinho mesmo, como eu tinha 12 anos, era somente para eu continuar, né? Você não só se apaixonou pelas unhas aos 12 anos, como você também já começou. Comecei com a maletinha também, eu já tinha minhas coisinhas, a minha madrinha morava numa rua atrás da minha, e eu lembro que ela tinha que entrar no trabalho às 9 da manhã. Então, eu precisava estar na casa dela, 7 horas da manhã, para eu conseguir fazer o pé dela e ela se arrumar para ir trabalhar ainda. Então, com muito cedo, eu saía com a maletinha, virava, ia na rua andando ali, atendia ela, fazia para ela poder ir trabalhar e ela me pagava um valor e ali foi. E aí, eu queria fazer um curso, né? Porque desde pequena, sempre assim, eu pensei, já que é para fazer, eu já tinha esse pensamento, que se fosse para fazer, eu queria fazer o melhor. E aí, eu fui atrás de fazer o curso de manicure, só que não podia, né? Na época, as escolas profissionalizantes não deixavam com a minha idade. E aí, eu esperei completar os 14 anos, né? Fui lá. Deus, ela foi procurar uma escola com 12 anos. Fui juntando meu dinheirinho, já consegui. Eu queria fazer, né? De qualquer forma. E aí, não deixaram. Eu esperei fazer os 14 anos. Nesse meio tempo dos 14 anos, eu tinha uma prima que ela tinha uma escolinha de ensino infantil. E aí, eu fui ajudar ela. E ela me pagava R$150 por mês. E ali, eu fui juntando dinheiro para poder pagar meu primeiro curso. E assim, eu fiz. Né? Fiz o curso, tudo bonitinho. Estou novinha. E comecei a atender, não só minha madrinha mais, mas como as minhas amigas da rua, minhas primas, as vizinhas ali. E ali, comecei a ganhar, juntar o dinheiro tanto da escolinha quanto das unhas. E comecei a viver ali da forma que dava, né? Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo. Né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu acho que é a minha essência. Claro, é a sua história, ninguém te tira. E, enfim, é a minha essência e eu tenho muito orgulho de falar disso até hoje, porque eu acredito que não só eu, mas muitos meninos dali
tenho sonho de crescimento, sabe? Só que muitas coisas impedem. Eu poderia ser qualquer outra coisa, menos quem eu sou hoje. Por isso que eu tenho orgulho de onde eu saí. E a partir dali fiz o curso, comecei a ganhar meu dinheiro e tal. Só que aí eu tava começando a ficar mais velha. E aí o dinheiro que eu tava fazendo já não supria minhas necessidades, né? Porque eu precisava estudar, comprar minhas coisas. Eu sou de uma família muito simples também. E, meus pais me ajudavam no que podiam. Mas eu queria ter o meu, né? Eu queria ter o meu dinheiro, as minhas coisas. E aí comecei a procurar emprego. Procurei... E eu tinha uma amiga que... A mãe dela trabalhava num condomínio de... residencial mesmo, e aí precisava de uma pessoa para trabalhar na administração desse condomínio. Só que eu não entendia nada, eu não sabia nem mexer no computador. Eu cheguei lá com medo, assim, para fazer entrevista, nunca tinha feito entrevista na minha vida. Cheguei para fazer essa entrevista, aí perguntaram para mim se eu sabia mexer no Excel, isso e aquilo, eu falei que eu sabia, eu nem sabia. Eu preciso do emprego, depois eu aprendo. E ali comecei, né? Então... Não, agradeço a oportunidade também. Ali eu fiz amigas também, né? E comecei a aprender. Eles começaram a me ensinar e eu comecei a mexer nessa outra área que eu não conhecia, era tudo novo para mim. Mas o meu salário começou a aumentar de uma forma que eu falei, não, eu tenho que ficar assim. Mas não abandonei as unhas. Continuava fazendo as unhas nos finais de semana e na sexta-feira que eu saía 5:30 da tarde, eu saía um pouco mais cedo e ia para casa e fazia as unhas ainda. E no sábado eu passava o dia inteiro fazendo unha. Na sua casa ainda? Na minha casa. Nisso já na sala da minha mãe, né? Porque até então eu não tinha o local ideal para fazer, mas eu nunca também me limitei a isso. Eu pegava, minha mãe tinha uma mesinha de centro que era mais baixinha, a sala era um pouco pequena, né? Então, tinha a mesinha de centro e já tinha 2 sofás, um de frente pro outro. Minha cliente sentava no sofá e como a mesa era mais baixa para eu poder fazer os pés dela, eu sentava em cima da mesa. Tranquilo. É que eu tenho. Fazia do jeito... É aquele negócio, fazia do jeito que dava, né? Mas sempre fui muito curiosa. Eu ficava vendo os blogs de unha, que antigamente eram os blogs, né? Que seguia muitas meninas, comprava ali meus materiais e começava a fazer as unhas ali na sala mesmo. Só que chegou um momento que começou a ficar muito cheio a sala da minha mãe. Porque eu comecei... não sei se você lembra a época dos carimbos. Eu comecei fazendo os carimbos. E aí, na região, eu achei o carimbo que era o que dava certo. Porque até então tinha uns carimbos da China... Que não dava certo. Todo mundo comprava e falava, não, mas não dá certo. E eu não. Nossa, eu achei uma placa fundinha. Isso. Que realmente pegava o negócio. Falei, agora eu tô feita. Isso. Aí eu comprei esses carimbos. Eu lembro que era até... Eles nem tinha no Brasil, eu comprei eles pelo um site e comecei a fazer. Então, todo mundo lembrava de mim como uma menina do carimbo, que fazia os carimbos. Que eu? Acho que sim. Chamava Moira. Não, o que eu comprei chamava Conad. Conad também era muito bom. Então, mas Moira ainda era melhor. Era melhor, era não conhecia muito funda e muito fininha. Meu Deus, eu tenho placa da Moira até hoje. Quando eu achei, eu comprei um monte de placa. Tem placa até hoje. Eu também tenho. Então, o meu era o único ali da região que dava certo, né? E aí, comecei a postar no Facebook e tudo mais. E as pessoas começaram a me conhecer ali. E aí, eu fiquei por 5 anos nesse condomínio e fazendo a unha também, né? Trabalhando nos dois. Nos dois. E ali, quando já tava mais, assim, perto de eu sair, eu já tava lá por mais ou menos 5 anos. Saí, fui dispensada do condomínio, né? Por situações de empresa mesmo. E antes disso acontecer, eu tinha o chefe, meu gerente, né? Que era o síndico do condomínio. Ele via potencial em mim, porque eu sou assim, quando me ensinam alguma coisa, eu pego muito rápido. Então, eu comecei a fazer todos os acordos do condomínio, coisa que eu nem nunca imaginei fazer, eu comecei a fazer. E aí ele via muito potencial em mim e falava, Liliane, vai fazer uma faculdade, né? Você precisa fazer uma faculdade para poder te subir de cargo, isso e aquilo. E eu falava para ele, lembro até hoje dele, e ele é muito gente boa, né? Eu falava, seu Isaías, eu tô aqui, mas eu não gosto do que eu faço. Eu gosto de fazer unhas.
E o dia que eu sair daqui, eu vou abrir um salão pra mim. Aí ele falava assim, para com isso, menina, isso daí não dá dinheiro, não. Eu falei, então tá bom, mas sempre segui ali no meu sonho, né? E aí aconteceu de eu ser dispensada. E aí peguei e falei, vou sair, vou fazer unha. Mas até então não tinha um local ideal pra fazer, né? Eu falei, poxa, mas agora não tem como eu continuar fazendo na sala da minha mãe, né? Já tinha muitas meninas fazendo lá. Aí eu peguei, né? Nesse meio tempo, nossa família passou por uma situação bem difícil. Meu irmão foi assassinado com 24 anos. E aí desestruturou tudo, né? A família toda. E minha mãe ficou por muito tempo presa naquele quarto. Não tirava nada do lugar. Forro de cama, ela deixava do jeito que estava e ia arrumando, como se ele tivesse ali. E aí eu falei, mãe, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu não tenho lugar para atender. Se eu não pegar aquele quarto que está vazio há anos, né, ali só guardando dor e sofrimento, onde que eu vou fazer? Eu não tenho como abrir um outro lugar, eu não tenho como pagar um aluguel. E aí ela fiz a cabeça dela, ela aceitou realmente, aí comecei a reformar, só que todo o dinheiro que eu peguei do condomínio de rescisão, eu tinha acabado de comprar um carro. E aí eu falei, se eu não pagar o carro, como é que eu vou pagar com o dinheiro das unhas? Porque, querendo ou não ia chegar nem perto do que eu ganhava, né? Aí eu peguei... Você achava, né? Do que eu achava na época, né? E aí eu peguei, paguei as minhas dívidas, paguei o meu carro, cumpri tudo, só que eu fiquei sem nenhum real. Eu não tinha dinheiro para reformar aquele quarto, né? Já era um quarto já mais antigo e tal, não tinha o que fazer. Aí eu peguei, fui no banco e pedi um empréstimo. E aí, era aquela conta do meu trabalho que eu tinha, né? Uhum. Do meu salário. E eles me disponibilizaram R$1.200. Então, foi com esse dinheiro que eu fiz essa reforma. Meu pai me ajudou muito, né? Meu pai sempre me ajudou a fazer tudo. E aí, ele me ajudou a reformar aquele lugar ali. E aí, eu comecei a ter um lugar para atender meus clientes. Do meu jeitinho, eu que pintei, tudo foi a gente que fez, ficou bem bonitinho e comecei a atender. Aí eu coloquei uma plaquinha no portão, né? Quando eu coloquei a plaquinha no portão, foi que aí que começou a vir mais e mais e mais clientes. E foi assim que eu comecei realmente no mundo das unhas, que realmente eu comecei a ganhar mais dinheiro, né? Mas mesmo assim, eu já estava por uns 20 anos, 22 anos mais ou menos, ainda não chegava perto do que eu ganhava no condomínio. E aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer alguns outros cursos. Comecei a fazer curso de tudo que você imagina, já fiz curso de cabeleireiro, de depilação. E aí eu fiz um curso de estética, de técnico de estética, né, por 2 anos. Uau! Sou formada como esteticista também. Abri uma sala lá, porque daí eu comecei a ganhar um pouco mais, consegui abrir uma sala de estética. Mas o bairro que eu atendo é um bairro mais simples, então a estética meio que não deu dinheiro. Então, assim, eu fiquei muito frustrada por ter investido na sala, comprei o tempo, né? Comprei tudo, comprei equipamento, nem sabia como eu ia pagar, mas comprei, consegui pagar. Só que aí eu fiquei frustrada por isso, porque não deu o retorno que eu achei que iria dar. E as unhas seguiam caminhando juntos? Seguia junto, mas o meu amor sempre foi mais forte pelas unhas. Eu fazia as outras coisas para agregar. Achando que é isso aqui que vai dar dinheiro. Exatamente. Só que até então eu fazia pé e mão simples, né? Nunca tinha feito alongamento. E aí começou a surgir essa coisa da fibra de vidro, né? Começou, e minhas clientes gostavam de fazer a manicure comigo, cutilar, esmaltar, e eu não queria fazer justamente pelo fato que eu também achava que iria estragar as unhas das clientes, né? Mas como começou a vir muita procura de fibra de vidro, eu falei assim, eu tenho que fazer um outro curso. Eu tenho que tentar para ver se, né, realmente vai dar. Porque eu comecei a ver que eu estava perdendo as clientes. E elas iam fazer o alongamento em um lugar e vinham fazer manicure comigo. E elas sempre falavam, olha, faz o curso, me, né, impulsionava a fazer. E até que eu decidi fazer. Nisso eu conheci o meu namorado, que hoje é meu marido. E ele sempre ele também é empreendedor, ele é barbeiro. E ele sempre teve um pensamento muito grande também, né? Ele sempre sonhou grande.
E ele que mudou isso em mim. Porque quando ele me conheceu, ele fala até hoje, ele fala, amor, quem diria, né? Olha onde que você vai hoje. Ele tá bem feliz por isso, porque ele me conheceu nessa época que eu tava totalmente desanimada, porque não tava vendo o retorno que eu queria, né? O meu salão já tava assim, eu já tinha perdido meio que o gosto, tava desanimada, não queria mais fazer, sabe? Foi meio que abandonando. E aí, quando ele veio, quando a gente se conheceu, ele mudou isso em mim. Mudou meu pensamento, aí ele me ajudou, né, a pagar o curso. Eu resolvi fazer o curso de unha de novo, ele me ajudou. E aí eu fiz. E aí, com 3 meses, a minha vida mudou. Porque eu já tinha cliente, e essas mesmas clientes começaram a ser minhas clientes de alongamento. Você transformou a manicure em alongamento. Exatamente. Em 3 meses. Em 3 meses. Você venceu toda aquela frustração em 3 que meses. Você já tinha há tempos. Porque Sim. você estudou 2 anos estética. Exatamente. Olha como que é. Você estudou 2 anos Exatamente. estética para ter resultado, investiu em material e não conseguiu. E as unhas, que era o que você amava, você fez um curso em 3 meses. Sim, em 3 meses. E eu falo até hoje, com 3 meses eu consegui comprar o meu carro, consegui dar entrada no carro. E aí eu fiquei falando, nossa, por que eu não fiz antes, né? Por que eu não fiz isso antes? Consegui comprar, né? Comprar um carro melhor do que eu já tinha, do que o outro que eu tive e tal. E aí foi indo, né? E aí, o que aconteceu? Com isso, as pessoas começaram a me procurar para dar curso. Eu tive um resultado muito legal, assim, desde o começo. Tanto que no meu primeiro curso, as minhas amigas do curso olhou a minha unha e olhou a unha da professora e falou, amiga, sua unha tá melhor do que o da professora. Isso já aconteceu muito comigo. Quantas vezes veio a aluna fazer curso comigo e no final a unha delas ficava melhor que as minhas? E eu falava, caraca, eu sou ótima professora, a aluna ficou melhor do que a minha. Exatamente. Aí começou, né, essa procura de curso e tudo. E aí, mais uma vez, como eu te falei, que eu gosto de fazer as coisas muito certinha, eu não achava justo ensinar alguém sem fazer um curso de instrutora. Aí eu comecei a procurar os melhores profissionais, porque eu falava assim, já que é para fazer, eu quero fazer com os melhores. E aí comecei a procurar, né? Comecei a pesquisar e tal, comecei a fazer os cursos de instrutores, né? Eu tenho 3 cursos de instrutores. Sério? E aí eu me dediquei a isso. Com né? quem que você fez os 3? Eu já fiz o da Adore e o da Karen Vasconcelos. Que legal! E agora o Formes. Mas assim, a Formes eu achei, né? Eu vi o seu post com a Natália, tudo. E eu me interessei pela questão de não ser só técnica, né? Porque a técnica eu consegui pegar rápido, eu fiz, né? Poxa, e aí em 3 meses você já tinha transformado Sim, sua vida. Então, sim. técnica pra você era assim. Eu sou muito fácil de pegar. Eu olho e você faço. tinha falado já no emprego anterior. Olha pra você ver como que é. A gente usar muito bem as nossas potencialidades. Você sabia que você tinha facilidade em aprender. Você foi lá e fez um curso de 1 em 3 meses. Você já estava bem. Sim. E aí eu comecei a ensinar dessa forma, né? Aliás, antes disso, eu ensinei uma menina que ela passava ali no meu portão, porque até então eu não tinha um portão fechado. A minha sala era... eu consegui fazer um outro espaço com a porta já para a rua, assim, né? Portão vazadinho. Então, ela passava ali na rua, ela me via trabalhando e sempre... passava e falava, nossa, que legal o salão dela, não sei o quê, porque eu arrumei tudo bonitinho, né, no bairro. O meu, as pessoas falam até hoje que o meu é um dos mais bonitinhos ali do bairro e tal. E ela passava ali e se encantava. E aí ela chegou e pediu para fazer um curso comigo e tal. E eu dei aquele curso de manicure na época, nem era de alongamento, né? Então, antes de vir essa parte de alongamento, eu já ministrei um curso de pé e mão lá, que eu nem sabia como eu ia fazer. Mas eu quis ajudar ela, porque ela chegou com uma história bem triste também. Ela passava ali com 3 crianças pequenas. E ela falava que ela queria aprender a fazer unha para poder ter algo para dar para as crianças. Uau. E aí eu falei, na época até eu falei, mas eu não sei dar curso. Eu falei para ela, eu nunca dei curso. Aí ela falou assim, não, mas eu já vi seu trabalho no Facebook e tal. Achei lindo, me ensina e tal. Mas eu não posso pagar muito. Eu falei... faz o seguinte, me dá seu telefone que eu vou ver o que eu posso fazer por você. Aí ela pegou
peguei lá o contato dela, tudo bonitinho. Nisso, eu já entrei em contato com meu marido. Eu falei, amor, olha só, a menina veio me procurar pra dar curso. Tá ali, nossa, tá vendo, amor? Como as meninas, quando as pessoas estão te enxergando já e tal. Aí eu peguei e falei, vou ensinar, o que você acha? Mas ela não pode pagar muito. Ela falou que pode pagar R$100. E aí eu peguei esses R$100, eu falei assim, bom, o que eu pensei? Eu falei, eu não é pelo dinheiro. Porque nisso que ela me passou o número, ela começou a me mandar fotos do espaço que ela tinha. Era um barraco de madeira, só que tava tudo muito ajeitadinho, tudo muito bonitinho, sabe? Ela pegou aquelas caixinhas de feira, colocou na parede, colocava os esmaltes, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu vi o potencial nela. E aí eu falei assim, não vai ser pelo dinheiro. Porque eu peguei esses R$100 que ela me deu, fui na perfumaria e comprei tudo pra ela. Fiz uma maletinha, coloquei esmalte, coloquei toalha, acetona, tudo. Montei o kit pra ela. E aí, postei lá, né? Falei, já que é pra fazer, mais uma vez, vou fazer bem feito. Postei tudo bonitinho, fiz certificado. E ali também começou a me abrir portas. E eu falo até hoje que ela... É Tamara o nome dela, eu lembro dela até hoje. Que eu falo que a primeira aluna a gente nunca esquece, né? Eu falo pra ela que ela foi um anjo. Porque a partir dela, as portas se abriram pra mim. Nesse mundo de ensino, de ensinar, né? E foi isso. Tá. Você disse que a farmácia te ensinou não só técnica, mas te ensinou sobre você mesma. Isso. Como assim? Isso. Quando eu vi essa divulgação do curso, eu já tinha aprendido muito sobre técnica. E aí, quando eu vi que ia entrar para a parte de marketing, de posicionamento, né? Tudo isso, eu falei, é isso que está faltando. As outras coisas eu já aprendi a fazer. Então, agora eu quero o novo. Eu quero entender como que faz as outras coisas. Porque nesse meio tempo também, quando aconteceu aquilo de 3 meses, dar uma reviravolta, eu consegui começar a ganhar mais dinheiro, comecei a ter mais clientes, só que aí eu comecei a não dar conta. E aí eu chamei 2 meninas para trabalhar comigo, mas assim, sem saber de nada, tipo, na loucura mesmo. Não tem nada de equipe, mas vem pra cá trabalhar comigo. Vou chamar, né? Uma delas é até da minha família, até hoje, ela me agradece e tal. Mas ela não sabia de nada, não sabia liderar. Falava que as meninas, eu falava assim, vocês são minhas parceiras, eu não sou sua chefe. Eu falava desse jeito para elas, não sabia fazer. E aí eu vi que faltava isso, tanto que não deu certo, né? Óbvio que não ia dar certo. Fiquei com elas assim só para me ajudar mesmo, mas foi questão de 4, 5 meses só naquela correria de final de ano. Uma delas foi uma que fez curso comigo, chamei para vir também, mas acabou que não deu certo. Aí chegou a pandemia e tudo mais e não rolou mais. E aí fechei ali e deixei a salinha só para dar curso, porque aí eu já tinha mais 2 salas, né? Uma sala para curso, que é hoje que elas iriam atender, e a minha que eu fazia o atendimento. Só que não deu certo, e aí eu falei, tá faltando isso, eu preciso aprender sobre o que eu não sei ainda, que é liderança, posicionamento, né? Posicionamento, porque naquela época atendia o quê? Chinelo, shortinho, era assim. Cliente que passava na porta, cliente que indicava para outra. Exatamente, não sabia de nada. E era o que a gente vivia antigamente mesmo. Antigamente as clientes não eram as clientes do Instagram. Não era boca a boca. Sim, e aí foi isso que a Formaster me chamou a atenção, porque eu falei, eu vou e eu quero aprender o que eu não sei. E foi maravilhoso. Desde ali eu comecei a me identificar mais e querer aprender mais sobre marketing, sobre posicionamento. Comecei a correr mais atrás de cursos de marketing e fazer o que tem que ser feito, né? Porque às vezes a gente fica, tem vergonha, isso e aquilo, mas se a gente não fizer, as coisas não vão acontecer. Não. Por medo de julgamento, até da onde eu vim mesmo, até das pessoas dali, né? Que achavam que realmente eu não ia dar certo. Que eu seria uma pessoa que não ia ter força, entendeu? Então, eu quis aprender mais sobre isso e foi isso que a Formaster me ensinou. Que legal. Onde você vê a Liliane daqui 5 anos? Grande. Já estou aqui. É isso, eu nem imaginava, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei estar onde eu tô hoje. Com a cabeça que eu tô hoje, né? Com a mulher que eu me tornei. Então, assim, daqui pra frente é mais e mais crescimento. É isso. E eu quero poder ajudar
mais e mais meninas que acham que não tem futuro, que acham que não é possível fazer o que aconteceu comigo. O seu coração vibra mais para montar um salão grande, ter uma equipe novamente? Ou o seu coração vibra mais pro lado dos cursos? Dos cursos, de transformar vidas mesmo. De tirar as meninas dali da região, sabe? Fazer com que elas ganhem dinheiro. E não só pelo dinheiro, não. Eu tenho um sonho de ensinar meninas a fazer, né? Inclusive, eu estava conversando com as minhas amigas sobre isso, da gente fazer algo beneficente mesmo, sabe? Para conseguir resgatar as meninas Isso que é muito têm bom. sonho também. Eu tenho uma instrutora que está fazendo um trabalho lindo, 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 lindo no presídio. Então, E ela já tem meninas que saíram do presídio e estão trabalhando e voltaram assim, ó. Estão trabalhando, seguindo a vida delas bonitinho, fazendo tudo certinho. E é muito bonito isso, tipo, você fazer algo pensando somente naquilo ali. Tipo, ela não pode divulgar, não tem divulgação, não tem nada. É só justamente por ajudar mesmo. Sim. Sem fins lucrativos e sem nem divulgação e sem Sim, nada mesmo. Eu acho sim. muito lindo isso. Agora, com instrutora, o que você quer deixar de legado para suas alunas, além de técnica? Acho que a mentalidade. Acreditar nelas mesmas, mesmo que as pessoas julguem, mesmo que as pessoas não acreditem, que falem que elas não vão ser nadas. Eu quero deixar isso, que é possível. Que se a gente correr atrás, se a gente estudar, a gente vai conseguir. O que você acha que diferencia uma manicure hoje que não prospera e uma manicure que prospera? Coragem, não ter coragem de correr atrás, não ter coragem de se expor, né? Pelo julgamento mesmo, porque é o que mais acontece. As pessoas, elas não querem de forma nenhuma se expor porque ficam com medo das pessoas julgarem. E engraçado que a gente tem medo das pessoas julgarem. E geralmente a gente tem medo das pessoas que a gente nem conhece ou das pessoas que a gente nem gosta. Às vezes você nem curte muito uma pessoa e tem medo dela te julgar. Por quê? Exatamente. Pra que a gente tá preocupado? Eu falo, toda vez que alguém me fala alguma coisa, eu tenho medo, eu falo assim, elas pagam suas contas? Eles pagam suas contas? Porque assim, se estiver pagando as contas, aí a gente tem que dar alguma satisfação, né? Mas se não tiver, medo do quê? Exato. Muitas das vezes as pessoas acham que, ai, e se eu cair, e se algo acontecer, as pessoas vão me julgar. Nossa, as pessoas estão tão preocupadas vivendo a vida delas que ela não tá nem vendo se você tá caindo ou não. Mas muitas meninas ainda ficam travadas com isso. Eu dou muito curso para iniciante, né? O meu foco e o meu público é iniciante. Então, elas têm medo, elas ficam com esse medo de julgamento, né? E eu quero fazer isso, eu quero fazer elas entenderem que elas precisam destravar, porque senão elas não vão viver o extraordinário que elas precisam viver. Então, a minha missão é essa, é tentar fazer com que a mentalidade delas se expande, cresça, né? Para elas conseguirem também realizar os desejos. Em 24 anos de profissão, qual que foi o momento mais marcante para você? Eu acho que foi essa parte de dar o curso para essa menina. Eu acho que ela me marcou muito. Até hoje, eu nunca esqueço dela. Nunca esqueço porque ela, igual eu te falei, não foi pelo dinheiro. Ali começou a minha missão mesmo, de querer ensinar. Te despertou pra ela sua me missão. despertou. Eu falo que ela que abriu as portas para mim. Então, Engraçado, né? isso foi o que mais marcou. Não foi você que falou assim, eu quero, minha agenda já tá cheia e eu quero agora escalar, eu vou dar curso para ganhar mais. Não, foi alguém que foi bater na sua porta para despertar sua missão. Exatamente. Ela foi um anjo. Então, em 24 anos, eu acho que isso foi o que mais me marcou. Além dessa mentalidade, dessa coragem, hoje, quando a aluna... Por que um aluno hoje deveria fazer curso com você? Vamos lá, se venda. Vamos lá. Se venda. Primeiro pela minha técnica, que minhas unhas são lindas, não vou negar, eu amo o que eu faço, eu me entrego totalmente. Eu gosto do atendimento, eu também faço atendimento além dos cursos também. Mas pelo carinho, pelo amor que eu sinto, pela profissão, de entrega mesmo, de eu entregar o melhor para elas. Eu acho que elas deveriam me procurar por esse motivo, pelo amor que eu sinto e que eu quero passar para elas. Para quem está ouvindo agora, que não tem estrutura, não nasceu no lugar certo, qual seria
a dica, o conselho que você deixaria para essa pessoa hoje? Encarar os desafios, assim como eu tô fazendo, né? Porque, como eu falei, eu também não tinha local, eu também não tinha estrutura, e eu fiz acontecer da forma e da maneira que eu tinha. Então, para elas não desistirem, para elas terem coragem, correr atrás, que elas também vão chegar lá. Naquela época, você pensou em desistir? Várias vezes. Várias O que vezes. não te deixou desistir? O amor. O amor mesmo. Eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser unhas. Eu amo o atendimento. Eu sei que essa profissão é limitada, né? Eu sei que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais fazer. Mas eu jamais vou abandonar as unhas. Já estou migrando para o ensino, né? Ainda mais. E as unhas não vão sair da minha vida. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. E é isso. Eu quero continuar com esse amor que eu sinto. Você quer sempre ter aquela cliente ali para você atender de vez em quando. Sim. Isso é bom, porque assim, quando você tem cliente, você acaba tendo mais prática e mais experiência para dividir com a sua aluna, né? Eu sentia isso o seguinte, porque comigo tudo aconteceu muito rápido. Como tinha pouquíssimas pessoas ensinando, assim que eu comecei, as pessoas nem usavam alongamento, né? Assim que eu comecei, as pessoas já começaram a me buscar muito para curso, e aí eu comecei a ficar sem tempo de dar manutenção nas unhas das minhas clientes. Então, eu tive que ir passando elas para a Jéssica e tal, treinei a Jéssica, coloquei ela lá e tal, fui passando para ela, e aí eu meio que fui perdendo aquele tempo. Aí tá, atendia de vez em quando, beleza, tudo certo. Chegou um momento que eu não tinha tempo para mais nada, porque aí a gente começou a vender produtos e eu comecei a dar muito curso. O que eu percebi? Que eu estava perdendo a prática. Que assim, se fosse para eu fazer uma mão toda no curso, com apresentação de agilidade, de mão toda, eu demorava mais. Sim. Que a Jéssica, por exemplo, que estava ali atendendo o dia todo. Então, eu comecei a sempre fazer assim. Por mais que eu desse curso, eu sempre pegava alguém e falava, vou fazer a unha da minha mãe, vou fazer a unha de alguém, vou fazer a unha da Jéssica, vou fazer a minha e tal, para não perder essa prática. Então, eu acredito que quando você é instrutora, mas ainda tem atendimento de mesa, tem gente que você sempre vem e faz as unhas das pessoas, isso traz mais excelência. Sim, então, assim, é o nosso laboratório, né? Até exatamente. porque a instrutora precisa estar ali, a gente precisa entender dos problemas, né? Para poder passar para as nossas alunas. Então, eu não quero abandonar a mesa, assim, por enquanto, né? Enquanto eu posso, por conta disso. Porque ali é meu laboratório, ali é onde eu vou passar e tirar os problemas das minhas alunas. Hoje, quais as técnicas que você trabalha? Com o molde F1 e o molde russo. E blindagem, esmaltação em gel. A fibra, não. Não trabalho mais com a fibra, abandonei. Comecei e aí apareceram outras. Por conta disso, de estar sempre me atualizando, sempre fazendo cursos. Então, eu tô correndo atrás do mercado. Onde o mercado vai, eu vou atrás. Apareceu um curso ali de alguma técnica nova. Eu não tenho a mente fechada para isso. Eu vou atrás, eu quero aprender mais e mais, porque as próprias clientes, elas estão mais ligadas no Instagram mais do que a gente. Então, elas veem alguma coisa nova, elas querem. E as alunas também. Antigamente, as clientes chegavam e falavam, faz o que você quer. É. E hoje, a gente ainda tem algumas assim, poucas, né? Mas hoje a maioria já chega com a unha que elas querem, né? Exatamente. Porque as redes sociais hoje, e elas querem. Antigamente a gente trabalhava com potinho branco, sem etiqueta, para ninguém ficar sabendo o que você usava, porque as pessoas escondiam o que usava. Sim. Hoje a gente faz questão de mostrar a marca que a gente usa. Exato. Engraçado, o mercado mudou muito, né? Mudou. E essa atualização e esse acompanhamento que você faz é o que faz você manter ali sempre em alta. Sim. Porque se você, a partir do momento que você acredita que você já é boa o suficiente, aí esse é o momento que antecede a queda. Eu gosto muito de aprender. Então, eu nunca acho que eu tô boa o suficiente. Então, eu vou sempre buscando mais e aparece alguma coisa, eu vou atrás. Então, eu migrei da fibra pro molde F1 porque as próprias clientes, elas estão assim, né? Hoje elas querem. E das três, molde F1, russo e blindagem, qual que ganha mais seu coração? O molde F1. É? É o que você mais gosta? É. Trabalha com molde F1 hoje no gel? No gel. No gel. Certo. Alguém que hoje tentou, mas deu errado. Qual é a dica que você dá hoje?
tentar mais uma vez. E tentar a segunda vez, e tentar a terceira vez. E não parar de tentar. Não pode parar de tentar. Se é isso que ela quer, ela precisa tentar sempre. Porque a gente nunca vai ser boa o suficiente na primeira vez. É repetição, né? É fazer sempre. A gente acabou de ouvir sobre repetição então, na nossa palestra. É sobre isso. Então, se realmente for isso que ela quer, ela precisa tentar até dar certo. Não parar. Li, para finalizar, deixa uma dica ou uma mensagem para sua futura aluna. Tá. Esteja com os melhores. Procure os melhores produtos, as melhores profissionais. Esteja aberta, com a cabeça aberta para o novo, porque o mundo ele vai evoluindo e a gente precisa evoluir junto. Então, busque os melhores profissionais para aprender e se dedicar ao máximo. E sempre que pensar em desistir, olhar para lá, para o céu, perguntar para Deus, conversar com Deus, se realmente foi esse o sonho da pessoa, para ela continuar. Porque sempre vai existir pedras no caminho, né? Basta a gente passar por elas e continuar caminhando. É sobre isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada, amiga. Foi uma honra te receber aqui. Tenho certeza que você ainda vai abençoar muitas. Amém. Como que era o nome dela? Da primeira? Tamara. Eu tenho certeza que você ainda vai abençoar muitas Tamaras. Amém. Parabéns pela dedicação, pelo esforço, por não ter desistido. E que venham as Tamaras. Amém. Obrigada. Obrigada, meu amor. Nos vemos no próximo episódio.